vocês, boa noite a todos os presentes. Vamos continuar refletindo na palavra do nosso Deus. Temos a nossa revista, que nós estamos trabalhando com algumas parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estou incumbido de falar um pouco sobre o administrador infiel. O administrador infiel que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e do versículos 1 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 16, e dos versículos de 1 a 13. Hoje, pela manhã, também tivemos a oportunidade de estarmos compartilhando um pouco de alguns dos estudos que temos tido junto com os irmãos aqui, lá com os irmãos de Jardim Carapina, e creio que seja até um tema muito parecido com esse, um tema que acaba ficando bem parecido, sobre aquilo que Jesus Cristo falou aos seus discípulos, tanto ali a parábola dos talentos, aquilo que foi colocado na mão das pessoas para poder administrar, quanto aquilo que nós iremos ver aqui a respeito deste texto. Então, Lucas 16, versículo 1 até o versículo 13. E diz assim a palavra de Deus: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode ser mais o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra já não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e você quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: use a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Bem, meus irmãos, aqui nós precisamos de olhar, antes de estarmos avançando a respeito deste texto, nós observamos que Jesus Cristo, ele não destaca a respeito da desonestidade aqui deste administrador, mas sim a respeito sobre a sua prudência. Então nós precisamos olhar a respeito deste texto para entender sobre o que o Senhor Jesus ele está querendo nos mostrar. O que o Senhor Jesus ele está querendo dizer para cada um de nós? O que ele está querendo dizer com essa história? O que ele está querendo dizer a respeito com esta parábola? E ao fim de hoje, dessa pequena reflexão, nós precisamos entender sobre como nós lidamos com aquilo que Deus coloca na nossa vida. Como nós fazemos com aquilo que Ele coloca, qual é a nossa perspectiva da nossa vida com tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Em primeiro lugar, quando nós olhamos a respeito do contexto dessa parábola, o Senhor Jesus, Ele fala a respeito dessa parábola, Ele está falando aos seus discípulos.
A gente observa no primeiro versículo que o Senhor Jesus chama os seus discípulos para poder contar a respeito dessa história. Mas só que havia também alguns fariseus ouvindo, né? Quando ele termina de contar essa história, né, a gente observa até no versículo 14, falando: alguns judeus, fariseus que eram avarentos, ouvindo isso, zombavam de Jesus. Então, observamos de que Jesus conta isso aos seus discípulos, mas haviam outras pessoas ouvindo a respeito disso. O tema principal a respeito dessa mensagem é o uso correto daquilo que Deus colocou na nossa vida e como nós devemos ser prudentes em nossa administração. Então, quando a gente olha para a história, né, a gente observa de que esse administrador dessa história, dessa parábola que o Senhor Jesus Cristo está contando, era o homem que estava encarregado de cuidar dos bens do seu Senhor. Mas ele foi acusado de estar desperdiçando esses recursos. Ele foi acusado de estar administrando mal. Então, por isso que o Senhor decide demiti-lo, mas ele tem um período curto para agir. Isso tudo a gente observa nos 2 primeiros versículos, né? Quando o Senhor Jesus Cristo ele conta aos seus discípulos, e ele vem falando, certo? Um homem rico, né? Um homem de muitos bens, tinha um administrador. E ele um dia recebeu essa denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os seus bens. Então, esse senhor, né, esse homem rico, ele fala com ele, fala assim: olha, agora você vai prestar conta da sua administração, porque você vai ser demitido. Então, nos versículos 3 até o versículo 8, nós observamos, então, a astúcia desse administrador. Quando nós entramos nos versículos 3 em diante, a gente observa de que ele começa a pensar, fala assim: o que eu vou fazer? Podemos dizer, né, eu trabalhei tanto tempo aqui só administrando as coisas, eu não tenho braço, né, para trabalhar no serviço de campo, no serviço braçal. Como é que eu vou sustentar minha vida? E eu tenho muita vergonha de poder mendigar, de poder pedir as coisas aos outros. Então, o que eu vou fazer? Então, a gente observa de que a astúcia desse administrador foi simplesmente uma só. Falou assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou arrumar uma forma para que, quando eu for demitido, as pessoas então vão me chamar, vão me receber em suas casas. Então, eu vou bolar uma ideia aqui para poder fazer isso. Então, ele age de uma forma estratégica e astuta. E o que ele faz? Ele chega ali, as pessoas que deviam ao seu chefe, né, aquele que ia demitir ele, e ele começa então a fazer uma redução, podemos dizer ali, uma redução de juros. Às vezes a gente observa, acontece isso muito, né? Chega o banco lá, vamos fazer uma renegociação de dívida aqui. Tá uma dívida lá que é muito difícil de ser paga, dificilmente o banco às vezes sabe que vai receber. O que eles fazem então? Eles chegam assim: vamos fazer então uma renegociação de dívida aqui, para ver se a gente consegue receber então a respeito. Então, basicamente, esse administrador, ele age dessa forma, ele chega ali naquelas pessoas que deviam ao seu chefe, ele começa a fazer uma renegociação de dívida. Nós não temos aqui muitas informações, né, porque era só uma história que o Senhor Jesus Cristo estava contando, e não é o objetivo dele detalhar. O objetivo dele é outro. O objetivo dele é trazer uma outra conclusão. Mas nós podemos pensar, né, para entender um pouco melhor, para tentar nós compreender a respeito dessa história, às vezes esse administrador ele estava tirando a parte dele, que ele recebia também uma certa comissão, podemos dizer. Então ele foi esperto no seguinte de que, falou assim: olha, já que aquele fulano não vai pagar o meu chefe, eu vou tirar a minha comissão, que aí vai ficar um valorzinho mais barato e ele vai conseguir pagar. E ele então vai ficar o quê? Vai ficar em dívida comigo. Ele vai ficar com dívida comigo, porque ele depois, quando eu for demitido, e ele souber que eu for demitido, ele vai lembrar de mim, fala assim: rapaz, aquele camarada agora está ali, precisando de ajuda, e ele me ajudou, ele acabou me ajudando. Então foi essa a astúcia desse administrador. Ele vai lá, ele chega então a respeito disso, ele age nesse sentido, ele age reduzindo as dívidas para poder então, quando ele for demitido, e assim podemos dizer, né, que acabou que o Senhor também acabou saindo ganhando, né? Acabou gerando um fluxo de caixa para o chefe dele, né? Acabou recebendo também algumas coisas que estavam sendo necessárias de receber. E quando ele faz isso, o próprio patrão dele acaba elogiando ele pela sua esperteza, pela astúcia que ele fez.
Então aqui quando a gente observa Jesus, ele não está focando na desonestidade do homem, porque ele fala no começo de que esse homem estava administrando mal os recursos. Tanto que o Senhor Jesus ele nem foca nesse tema, ele nem foca a respeito sobre o que ele fez, o que seria esse administrar mal. O Senhor Jesus Cristo foca neste momento específico da história sobre como que este homem ele foi prudente e como que este homem foi capaz de planejar o futuro. Então, nós podemos observar o princípio da prudência. O administrador, ele pensou no futuro e ele acabou agindo com esperteza. E o Senhor Jesus Cristo, ele usa esse exemplo, né, para contrastar os filhos do mundo com os filhos da luz. A gente observa depois no final do versículo 8, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz essa recomendação, ele fala assim, gente, olha, eu faço essa recomendação para vocês, aprendam a usar os recursos que nós colocamos nas suas mãos. Quando nós falamos um pouco a respeito da parábola dos talentos, a gente comentou aqui da outra vez, comentamos hoje pela manhã, às vezes interpretamos muito mal o que significa aqueles talentos. Às vezes interpretamos somente como os ministérios que eu posso agir na igreja. Às vezes nós interpretamos somente sobre aquilo que eu posso fazer na igreja. Mas esquecemos de que os talentos que Deus nos dá, a palavra talento é só uma tradução que para nós, no português, vai ter um outro sentido. Mas naquilo que o Senhor Jesus contou na sua história, era outra ideia. Não significava habilidades, não significava dons, significava bens, tesouro. Então, que Deus, na história, que o Senhor da parábola dos talentos colocou nas mãos dos seus servos, não eram habilidades, não eram dons, mas eram tesouros. O Senhor colocou tesouros nas mãos dos seus servos para administrar. E quando nós paramos para poder olhar por esta perspectiva, nós entendemos de que o Senhor Deus nos coloca tesouros na nossa mão para nós administrarmos, que é a sua palavra, que é o seu evangelho, que é a nossa vida. Aonde quer que nós estejamos, é aquilo que Deus coloca na nossa mão para administrarmos. Seja o nosso trabalho, Deus coloca na nossa mão para administrarmos. Seja a nossa família, Deus coloca na nossa mão para administrarmos. Seja onde nós estudamos, Deus coloca na nossa mão para administrarmos. Seja onde moramos, é Deus colocando estes bens nas nossas mãos para nós administrarmos. E como nós vamos administrarmos? Conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Todo cristão, todo verdadeiro cristão, ele é chamado por Cristo para poder revelar a Cristo pela sua própria vida. Todos nós somos chamados para manifestar a Cristo pela minha própria vida. E às vezes, eu costumo dizer que às vezes eu vejo esses tipos de exemplo, né, de alguns outros irmãos que nós convivemos, em que às vezes acontecem situações até mesmo estressantes, que se a gente fosse parar para analisar pelo nosso lado carnal, a gente iria agir de uma forma, mas ele mesmo às vezes segura ali, para um pouquinho, reflete, ele mesmo fala, ó, meu lado carnal, às vezes a vontade é de agir dessa forma, mas eu sei de que eu fui chamado para ser um cristão. Vocês já pararam para pensar o que é ser um cristão? Já pararam para pensar o que significa essa palavra? Será que você pode dizer, eu sou um cristão? Porque o significado de cristão é um pequeno Cristo. E é exatamente isso que significa nós administrarmos aquilo que Deus coloca na nossa vida. Não é eu agir conforme o que der na minha telha. Não é eu agir conforme a minha própria vontade, conforme o meu próprio coração. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso. Ele fala assim, olha, a minha vida já está crucificada com Cristo. Agora já não é mais eu quem vivo, não é a minha carne quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo vivendo em mim. A minha vida agora já não mais vivo eu, mas vivo para aquele que me salvou. É refletir por meio das minhas ações a Cristo aonde eu estiver.
É isso que é servos que estão administrando bem aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma alusão, por que ele faz questão de pegar o administrador infiel? Da mesma forma, por que ele faz questão lá na parábola da viúva, conversando lá, insistindo com um juiz iníquo, com um juiz, podemos dizer, corrupto? Porque lá o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma comparação, ele fala assim, olha, ali tinha uma viúva, que ela sabia que tinha um juiz corrupto, mas ela tinha tanta certeza que se ela ficasse insistindo com aquele juiz, ele iria ouvir a causa dela, que ela foi lá e ficou insistindo. Aí o Senhor Jesus Cristo então fala para os seus discípulos, assim, olha, se nós botamos tanta fé em pessoas que são corruptas, por que nós não temos fé com Deus? A gente fala a respeito da insistência ali da viúva, mas no final o Senhor Jesus Cristo fala, porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Encontrará fé? O Senhor Jesus Cristo está falando exatamente de fé. Ali uma pessoa depositou toda a sua fé numa pessoa corrupta, tendo tanta certeza de que um dia aquela pessoa iria ouvir ela. Então o Senhor Jesus Cristo usa um mau exemplo, fala assim, se vocês confiam tanto em alguém que é corrupto, por que vocês não confiam tanto em Deus? Isso é no exemplo lá da viúva. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele faz a mesma questão. Ele fala assim, olha, nós estamos vendo uma pessoa, se até mesmo uma pessoa infiel, uma pessoa que administrou até o passado com desonestidade, ele soube agir com prudência, se até mesmo alguém que estava desperdiçando os bens do seu patrão, em determinado momento ele soube agir com prudência, por que vocês também não podem fazer assim? Aprendam, prestem atenção. Então o Senhor Jesus Cristo, ele se utiliza deste exemplo, não para destacar a desonestidade desse administrador, mas exatamente para destacar se até mesmo alguém ímpio é capaz de agir com prudência, de pensar e planejar lá na frente, porque vocês também não podem. Então o Senhor Jesus Cristo faz essa introdução para fazer um alerta, para fazer os seus discípulos então se alertarem para o princípio da prudência, para o princípio de ser cada vez mais astutos sobre aquilo que precisa fazer. Então, logo depois, Jesus Cristo agora, quando ele termina de contar essa parábola, quando ele termina de fazer esse alerta ali para os seus discípulos, a respeito dessa história que ele conta, ele vem para o versículo 9, falando então, eu recomendo a vocês, usem as riquezas injustas para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quando nós lemos a respeito de riqueza injusta, nós não estamos querendo dizer a respeito sobre aquela riqueza recebida, de forma indevida, não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Porque logo mais na frente, ele faz uma comparação da riqueza injusta com a verdadeira riqueza. Então, o que nós podemos entender do que o Senhor Jesus Cristo está falando? Ele está falando da riqueza injusta, ele está falando da riqueza material. Por que injusto, então, Rodrigo? Você está falando injusto? Porque este mundo é carnal. Este mundo, ele é perecível. Alguém vai levar aquilo que você juntou nessa terra para a eternidade? Tudo isso vai passar. A riqueza injusta que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui, está falando sobre a riqueza material. A riqueza que nós recebemos no nosso dia a dia. Por isso que ele faz um comparativo, só vou citar, depois nós iremos passar por ele no versículo 11, falando sobre fiéis na aplicação da riqueza injusta. Quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Aí a verdadeira riqueza é aquela que não perece, a riqueza espiritual. Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele termina de contar essa história, o objetivo dele é fazer os seus discípulos ficarem atentos sobre a prudência, sobre serem prudentes com aquilo que eles têm em mãos. E logo em seguida ele fala, usem o que vocês têm para poder
fazer amigos. Nesse sentido de fazer amigos, não seria necessariamente, podemos dizer, comprar pessoas. Não é nisso, mas é servir uns aos outros. Em 1 Pedro, se não me engano, capítulo 4, versículo, acho que é o versículo 10. 1 Pedro: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Como nós falamos do dom sobre... pode voltar só para o versículo 10 mesmo. Quando nós falamos a respeito do dom dos talentos, o dom da vida eterna, nós encontramos em Cristo Jesus. Para que então, o que adianta tudo aquilo que eu recebo? O que adianta tudo aquilo que Deus coloca na minha vida? Para que serve então tudo aquilo que Deus, essa graça maravilhosa que Deus estende sobre nós? Para que nós servirmos uns aos outros, sendo como que encarregados de administrar, sendo bons administradores da multiforme graça de Deus. Então todos nós, tudo aquilo que nós recebemos em nossas mãos, é para que nós possamos frutificar para a glória de Deus. Todas as coisas que nós recebemos na nossa mão é para que nós possamos estar sempre prontos para servir. E é um grande desafio, meus irmãos. É um grande desafio, porque cada dia mais a nossa sociedade, a nossa situação pelo qual nós vivemos, é somente eu pensar em mim mesmo. É somente eu estar preocupado comigo mesmo. É somente eu estar preocupado com os meus planos. É somente estar preocupado com os meus projetos. É somente estar preocupado sobre como que eu posso crescer para mim mesmo. É somente estar preocupado como que eu posso trabalhar para mim mesmo. É somente estar preocupado como que eu posso fazer de tudo para satisfazer a mim mesmo. E a mensagem de Deus é exatamente o oposto. É fazer eu refletir como que eu posso trabalhar para o meu próximo. O apóstolo Paulo ele escreve sobre isso. Antes, ninguém considere o que é de seu interesse, mas sim, em primeiro lugar, o do outro. Considere, em primeiro lugar, os interesses do seu próximo. Se ajudem, se fortaleçam. E fazei tudo em amor. Agir, trabalhar como bons administradores da multiforme graça de Deus. Trabalhar como bons administradores daquilo que Deus ele coloca na nossa vida. Então, o que significa, quando nós voltamos então para o nosso texto, Lucas 16, lá no versículo 9, o que pode significar nós fazermos amigos? Significa nós usarmos tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, seja nossos bens terrenos, seja a nossa capacidade, seja a nossa habilidade mesmo, propriamente dita, seja o nosso local onde nós moramos, seja tudo aquilo que nós temos ao nosso alcance, que possamos usar para compartilhar o amor de Deus por meio das nossas ações. Usar para compartilhar, para servir uns aos outros em amor. E quando nós fazemos isso, quando nós compartilhamos a respeito desse amor de Cristo, esse que é maravilhoso nós diferenciarmos. O próprio Tiago, escrevendo na sua carta, ele deixa muito claro, fala assim, olha meu querido, se você não tem fé naquilo que Cristo fez por você, se a sua fé não está baseada na salvação por meio de Jesus Cristo, qualquer obra que você fizer é morta. Não adianta. Existem muitos que estão fazendo muito bem, mas eles depositam toda a sua fé na sua própria força. Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu sei que eu vou merecer o céu.
Eu estou fazendo bem porque eu sei que é assim que eu vou alcançar a minha eternidade com Deus. Não, mas eu estou fazendo isso aqui porque é assim que é a minha forma de eu agradar a Deus, então assim eu vou alcançar a minha salvação por meio daquilo que eu faço. O próprio Senhor Deus, lá no passado, por meio dos profetas, usando um dos profetas para falar à nação, ele chega até a fazer uma comparação, fala assim, olha, as suas melhores obras são como trapos de imundícia perante mim. Nós não conseguimos, somente pelas minhas obras, somente pelos meus bens, eu não consigo. Nós não estamos aqui para compartilhar o meu bem, aquilo que eu posso fazer pelo outro. Nós estamos aqui para compartilhar a Cristo em mim. Por isso que Tiago ele deixa muito claro, não adianta você ter obras se a sua fé não está em Cristo. Mas também não adianta você falar que a sua fé está em Cristo se você não é capaz de compartilhá-lo com os outros. Por isso que ele fala, uma fé sem obras é morta. É morta, não serve de nada. Então, quando nós olhamos a respeito desse texto, nós simplesmente estamos vendo a forma como que nós podemos compartilhar a multiforme graça de Deus. É a multiforme graça de Deus, porque se Ele nos abençoou, se Ele derramou a sua graça sobre nós, nós precisamos também demonstrar graça para os outros. Então a gente aprende, a respeito sobre esse compartilhar aquilo que Deus colocou para nós, que é Cristo. A compartilhar a Cristo com os outros. E logo depois o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre a respeito dessa fidelidade, nos versículos 10 ao versículo 13. E aqui o que nós entendemos a respeito disso? Ele deixa uma coisa muito clara, a mensagem aqui ela é bastante clara. Aquilo que você tem não pode te dominar. Muitas das vezes acontece exatamente o contrário. Os meus bens é o que me domina. Enquanto eu não tiver a casa dos meus sonhos, eu não consigo me sentir pleno. Enquanto eu não tiver o carro que eu tanto planejo, eu não consigo me sentir feliz. Enquanto eu não tiver nessa posição do meu emprego, do meu trabalho, eu não consigo me sentir completo. Mas a palavra de Deus vem dizendo exatamente o contrário. Tendo o que vestir e o que comer, estejam contentes no Senhor. Então, quando nós vemos nos versículos 10, quando ele vem colocando aquele que é fiel no pouco, naquilo que Deus coloca na nossa mão, também é fiel no muito. Porque ele coloca aqui, se vocês estão sendo fiéis na aplicação dessa riqueza, se vocês não estão sendo fiéis na aplicação dessa riqueza, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não estão conseguindo pegar todos esses bens e trabalhar conforme a vontade de Deus, como vocês acham que nós vamos alcançar então? Vocês acham que vocês estão realmente transformados por este evangelho? E é por isso que ele finaliza lá no versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e também as riquezas. Então é isso que nós precisamos entender, meus queridos, aquilo que Deus tem colocado na sua vida é para que nós possamos obedecê-lo ao que Ele nos ordena. E não que possamos seguir as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, as nossas próprias ideias. E sabe, meus queridos, nessa noite gostaríamos de deixar muito claro a respeito deste bem precioso que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós queríamos deixar muito claro, por mais que nós utilizamos vários exemplos aqui, por mais que nós falamos vários exemplos aqui de bens materiais, que seja de casa, que seja de dinheiro, que seja até mesmo de onde nós estamos, que seja das pessoas que nos cercam, nós precisamos compreender de que o maior bem, o bem mais precioso que Deus colocou nas nossas vidas, é a salvação por meio de Cristo Jesus.
Porque o próprio apóstolo Pedro, quando nós já lemos ali um trecho da sua carta, mas logo lá no comecinho da sua carta, ele vem falando o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Eu sempre gosto de fazer esse contraste, porque é muito interessante. Quando Pedro ele fala coisas corruptíveis, coisas perecíveis. Quando nós falamos de algo perecível, é algo que provavelmente em uma semana, 2 deve estragar. Né? Se eu tenho ali, acabei de cozinhar ali, fazer um feijão, se eu deixar ele ali 2 semanas, ele vai estar azedo, ele é perecível, estraga rápido. Então, Pedro ele faz um comparativo tão interessante que ele fala assim: olha, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis. Sabe o que ele usa para dizer como perecível? Para nós, perecível é algo que em 2 semanas estraga, mas ele fala assim, como o ouro e a prata. Eu nunca vi o ouro desgastar, ou a prata se desgastar com o tempo. Eu nunca vi. Mas mesmo assim, até mesmo o ouro e a prata, ele trata como algo perecível, como algo que nem tem tanto valor assim. Mesmo hoje, o ser humano, com os olhos desse tamanho, em cima da prata, em cima do ouro, em cima do dinheiro, Pedro simplesmente fala que toda essa riqueza, que talvez nós estamos desse tamanho de olho em cima, querendo para mim, Pedro fala que isso é perecível, se comparado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula, derramado em favor de nós. O sangue de Cristo derramado naquela cruz é o maior bem precioso que está diante das suas mãos. Que Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho, coloca diante das suas mãos. É o bem mais precioso deste mundo. É o maior tesouro que Deus coloca diante do ser humano. E aí fica a grande questão: com este bem tão precioso que é o sangue de Cristo, um sangue que lava, o sangue que nos purifica, o sangue que transforma, um sangue que renova a nossa forma de ver e entender este mundo, o sangue que nos convida a mortificar o meu eu para que Cristo viva em mim. Fica a questão: como você está administrando este tesouro? Talvez, como na outra parábola, né? Enterrei. Não vou fazer nada com isso. Acontece muitos, como a parábola lá dos talentos, só aproveitando o gancho novamente, falando sobre ela, acontece com muitos. Recebem algo tão precioso nas mãos, tão maravilhoso, e em vez de fazer com que aquilo frutifique na sua vida, produza mais frutos, simplesmente fala assim: nossa, que coisa maravilhosa, que coisa tão preciosa, mas vou enterrar. Eu não vou deixar que faça nenhuma diferença na minha vida. Eu não quero que faça nenhuma diferença na minha forma de viver. Eu não quero que isso vá mudar a minha forma de pensar, de enxergar o mundo, de ajudar as pessoas. Eu não quero que isso nada possa fazer comigo. Simplesmente irei enterrar. Como você faz, o que você faz diante deste bem tão precioso? Diante da parábola que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, Ele nos ensina para todos aqueles que um dia já assumiram este bem precioso, que é o sangue de Cristo. Ele fala assim: olha, sede bons administradores, sede prudentes, fiquem atentos, produzem da mesma forma com que eu fiz, façam vocês também. Usem tudo aquilo que vocês têm às suas mãos para poder compartilhar este sangue, para poder compartilhar a respeito desta novidade de vida, porque é para isso de que nós somos chamados, para compartilhar Cristo por meio da nossa vida. E que possamos, meus queridos, estar sempre atentos à mensagem de Deus para nós, e que possamos estar sempre atentos sobre qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Que possamos entender que é viver e compartilhar
a respeito deste bem precioso, que é o sangue de Cristo, para cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.